da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte... Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, educação então. sobre Eu sou o opioides, tá? Matheus, sou R2 Quando a gente tá de Medicina de falando Emergência. Oi gente, tudo bom? Sou Daniel, eu sou R1 do AL, tá? E eu vou falar de 11 coisas que eu não sabia que poderia fazer com ultrassom, né? A primeira coisa é que o emergencista gosta de ultrassom pra tudo, né? Então, tomar café da manhã. Claro que a gente não sabia que dava pra fazer isso, mas dá. E ultrassom transcraniano. A gente vai usar o Doppler cardíaco, né? A gente pode usar a janela transtemporal, a transforaminal e a transorbitária, tá? Com o probe virado para cima, e a gente consegue ver um pouco das vasculaturas também cerebral com isso daí. A mais comum é a transtemporal. Para encontrar o ponto certo, a gente encontra aqui o mesencéfalo, tá? Tem que ver a parte contralateral do crânio também, né? E a gente consegue ver a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a posterior, tá? Para saber que você está lá no mesencéfalo, você encontra esse coraçãozinho aqui, tá? Na imagem, e aí você sabe que você está lá, tá? Virando um pouquinho para cima, a gente consegue ver o terceiro ventrículo. O que eu não sabia também era que dava para medir a hidrocefalia de um paciente. E aí a gente consegue, nessa janela, nessa linha a gente consegue ver o mesencéfalo, tá bom? Se a gente levantar um pouquinho, a gente consegue ver o terceiro ventrículo, tá bom? E um pouquinho mais para cima, o ventrículo lateral, tá bom? Isso são em torno de 10 graus a primeira e a segunda em torno de uns 30 graus, tá bom? A próxima é que a gente consegue medir, né? E tá aqui. Aqui a gente consegue ver um pouquinho o terceiro ventrículo um pouco aumentado, aqui normal. Um pouco aumentado, normal, e esses são os valores de referência. Próxima coisa que eu não sabia, tomar banho com ultrassom. A próxima, medir um desvio de linha média. A gente consegue também ver o desvio de linha média, né? Pegar pelo menos até o outro lado, e nessa janela que a gente consegue ver o terceiro ventrículo, tá? A gente vai medir a distância que tem de um lado, né? E medir do outro. E aí a gente vai pegar essas duas distâncias, fazer a maior menos a menor, dividir por 2, e se tiver mais do que 5, a gente consegue ver se tem um desvio de linha média. E a próxima, ver e visualizar e medir hemorragias intracranianas. Esse é o artigo que a gente viu, que dá pra ver isso daí. E, bem, teve um N pequeno e tal, uma sensibilidade muito maior do que uma especificidade. E a gente consegue ver. Aqui está a tomografia, né? E aí a gente consegue ver aqui que tem um sangramento intraparenquimatoso. Aqui a gente consegue ver um subdural, tá? Dá pra medir. E a medição a gente vai fazer que nem a gente mede as coisas no ultrassom. Faz uma linha, vê a altura e a largura, depois a gente vira o probe e vê a altura daquilo lá. Próximo, confirmar o landslide com o Power Doppler. A gente tem o sinal da praia e o sinal da estratosfera, código de barra, né? E o land point. Mas a gente pode inventar uma história a mais também e fazer o Power Doppler, que a gente consegue ver, ele é bem sensível, e aí a gente consegue ver se realmente tem um landsliding ou não. E aí o próximo, usar o probe como um microfone de karaokê. Outra opção que a gente pode fazer também é medir o tamanho de um pneumotórax. Como a gente sabe que o land point fica bem nessa transição aqui, né? Esse artigo pegou alguns porquinhos, fez pneumotórax no coitado dos porquinhos e resolveu medir isso daí. E comparou com a tomografia. E aí a gente descobriu que dava para medir, medindo a distância do land point até o externo. Isso daí a gente consegue saber o tamanho e ver se ele está crescendo ou não. E a próxima coisa, ver uma litíase renal no ultrassom também. Twinkle é cintilante, e medicina de emergência também é cultura em inglês, não sabia. Mas aqui a gente consegue ver esse sinal cintilante aqui, que é uma pedra, né? E aqui, mesma coisa. São várias pedrinhas. Em qualquer lugar que tiver uma pedrinha vai fazer sinal cintilante se a gente jogar o Power Doppler. O Color Doppler. E a gente consegue também avaliar a qualidade de uma cerveja com ultrassom, claro. Talvez seja essa a mais importante de todas as que eu falei. E essa daqui foram as referências. Yeah.